Bom, e nesse vídeo eu queria também estar falando sobre essa análise da partida do Internacional contra o Botafogo ou da zona mista, do que os jogadores do Internacional falaram, do que o Roger Machado falou, mas eu também tenho uma notícia muito triste para trazer que aconteceu agora após a derrota do Internacional para o Botafogo, que foi o falecimento de um pai, de um atleta do Internacional, mais precisamente o pai do Wesley, que eu também quero te trazer esses detalhes, e por conta deste motivo não houve zona mista do Internacional, até porque, por óbvio, não havia clima para essa situação, mas também aqui quero repercutir com vocês o que disse o Roger Machado ainda antes desse acontecimento, ele que ainda não tinha sofrido esta informação, tá bom? Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados. Tu tá assistindo esse vídeo pela manhã, mas aqui é 1h da manhã aqui no estádio Beira-Rio, depois da derrota por 1-0 contra o Botafogo. Eu quero te trazer aqui todas as informações do Internacional após esta derrota por 1-0. Mas antes, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa também teu comentário, tua dúvida, teu questionamento, tua opinião sobre a temporada do Internacional, que a gente pode dizer que basicamente terminou, porque o Inter vai sofrer muitos desfalques para a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter já não vai ter o Thiago Maia, que tem um problema com seu pai também. A gente espera que não aconteça nada de pior. Para quem não sabe, o pai do Thiago Maia sofreu um AVC em Roraima, que é a cidade onde ele mora. E, inclusive, o Thiago Maia foi liberado nessas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Alan Patrick, também com desconforto muscular, também deve ficar de fora da partida contra o Fortaleza. O Wanderson, um jogador que acabou também tomando o terceiro cartão amarelo. É a questão física também do Fernando, a gente não sabe. E agora a gente também perde o Wesley, que certamente não deve enfrentar a equipe do Fortaleza. Eu já quero começar com essa informação, primeiro trazendo todas as energias positivas para o Wesley e para sua família, até porque, diferente do Thiago Maia, a situação do pai do Wesley foi diferente. Para quem não sabe, após a derrota por 1-0 contra o Botafogo, a gente ficou ainda na zona mista, aguardando os jogadores do Internacional para que eles pudessem falar, e aí, principalmente, a gente começou a ver uma movimentação na coletiva do Roger por parte da direção do Inter. Membros da direção do Internacional começaram a correr para o vestiário, porque ali ficou sabendo da informação que o pai do Wesley havia falecido, e como o Wesley ainda estava no estádio, ainda estava no vestiário, por óbvio, e todo mundo sabe que acabou acontecendo esse clima muito ruim, e só a título de curiosidade, o pai do Wesley acabou sofrendo um acidente de trânsito, a princípio até mesmo um acidente de moto, e isso acabou culminando no seu falecimento após a partida contra o Botafogo, infelizmente. E por conta deste motivo, não houve zona mista por parte dos jogadores do Internacional, por óbvio, não havia clima. A assessoria do Inter informou que todos os jogadores do Inter que ainda estavam presentes no estádio Beira-Rio, porque alguns já tinham ido embora. Porém, os jogadores que ainda estavam presentes no vestiário ficaram, obviamente, trazendo algum tipo de auxílio, algum tipo de ferramenta nesse momento tão difícil do Wesley, porque, como eu falei anteriormente, foi algo bem repentino. A gente tem também essa preocupação muito grande por parte do pai do Thiago Maia, e a gente sabe também que o Wesley é um jogador que estava disputando, quem sabe, a artilharia do Campeonato Brasileiro, ainda tinha possibilidade nessas 2 rodadas, é um jogador que vive uma grande fase e que a gente espera que o próximo ano continue assim, que essa situação que aconteceu do pai dele realmente acabe não também trazendo uma queda de rendimento dele, mas nesse momento o mais importante é que realmente ele fique bem e que a família dele fique bem. Mas também falando sobre coisa boa, não falando só sobre isso, por mais que o Inter tenha tenha perdido para o Botafogo agora por 1-0 logo a pouco no estádio Beira-Rio, o Inter fez uma boa partida, o Inter teve chances de empatar, teve bola na trave do Valencia, teve o Gatito Fernandes fazendo 4 ou 5 defesas, o Botafogo, sem ser aquele golaço no começo do jogo, não conseguiu chegar mais na área do Internacional. E eu quero trazer para ti também a entrevista do técnico Roger Machado, que, como eu te falei, o Roger ele começou a dar a entrevista e no meio dessa entrevista a gente ficou sabendo dessa informação, mas o Roger não tinha sido avisado, até porque se ele fosse avisado no meio ou no final da coletiva, possivelmente ele ia querer sair da coletiva e ir diretamente para o vestiário. Então, esperaram terminar a coletiva para trazer essa informação por ele, por isso que ele fez a coletiva completamente centrada, não pensando muito ali no que estava acontecendo ao seu redor, até porque ainda não tinha ficado sabendo. Mas o Roger Machado ele fez basicamente um macro dessa temporada do Internacional. A gente tem muitas críticas talvez a fazer essa partida do Inter contra o Botafogo, porque o Inter criou, o principal problema do Internacional foi a eficiência, o Inter não conseguiu transformar as chances criadas em gols. Mas o Roger Machado ele fez algumas análises da partida, dizendo que o Inter fez uma boa partida, que mereceu empate.
Ele também definiu muito o termo da categoria de base, né? Porque foi algo muito criticado nessa partida por parte do Gabriel Carvalho, que não fez um bom jogo, entrou mal no segundo tempo, e ele foi perguntado, né, sobre essa situação da categoria, e ele disse de maneira completamente sincera nas seguintes aspas: o Inter precisa investir na base. A base é o futuro do Internacional. E a gente sabe que o Inter precisa fazer 160 milhões de reais em vendas na próxima temporada, e o Inter não vai conseguir fazer isso com jogadores velhos ou com jogadores ali próximos dos 30 anos de idade. Não, o Inter vai fazer esse dinheiro com jogadores de 17, 18, 19 anos. Vai fazer dinheiro com Gustavo Prado, com Gabriel Carvalho, com Bruno Gomes, que é novo, com o Rômulo, que fez uma baita de uma partida, uma partidaça do volante do Internacional. O Inter vai fazer com esses jogadores, com jogadores que ainda estão na base, estão subindo, Luiz Otávio, Ricardo Matias, né, jogadores que estão na base, né, como o Iago Noal, o próprio Alex, também da equipe sub-20 do Internacional, e entre outros jogadores. E o Roger exaltou isso, né? Ele também fez uma análise da temporada do Internacional, que a gente sabe que quando o Roger chegou, a gente até falava que o Inter poderia, por que não, ser acabando sendo rebaixado para a segunda divisão. A gente calculava quantos pontos faltava para o Inter chegar a 45 desde a chegada do Roger Machado. E a partir disso ele conseguiu transformar o Internacional. E ele falou muito sobre isso. E a partir de agora o Inter já começa o planejamento para a próxima temporada, por óbvio. Outras situações também que ele falou, e ele foi perguntado, obviamente, sobre a dupla que atuou aqui no estádio Beira-Rio, né? Ener Valencia e Borré juntos. Ele disse: olha, é óbvio que eu penso na possibilidade de jogar esses dois juntos, tanto que eu fiz isso hoje contra o Botafogo. Mas é muito difícil quando tem um Alan Patrick, porque tu tem que ter um meio armador, 2 atacantes e 2 jogadores que jogam pelo lado, né? Vai faltar jogador, vai faltar peças para marcar, né? Porque, querendo ou não, o Valencia não é um jogador que marca, o Alan Patrick não é um jogador intenso durante 90 minutos, e se marcar demais acaba não conseguindo ajudar na frente. Então, por mais que ele sim pensa em jogar com esses dois juntos, hoje, quando tem o Alan Patrick, não tem como fazer isso. Ele também fez uma outra situação, né? E aí, com frases que ele escutava, dizendo: olha, se ele tivesse chegado antes, seria um pouco diferente, né? Se o Roger Machado tivesse chegado antes no Internacional, talvez hoje o Inter já estaria melhor colocado no Campeonato Brasileiro, quem sabe disputasse até mesmo o título, pode ser, por que não? Se não tivesse tido a enchente, quem sabe o Internacional também não pudesse ter conquistado. Ele disse que é muito difícil, né, analisar essa situação nesse momento. Ele disse também a seguinte frase que foi muito emblemática, que o que está guardado para nós na próxima temporada é muito bom. Tem algo muito bom guardado para nós na próxima temporada. Porque ele acredita muito que esse trabalho que vem sendo feito pelo Internacional no próximo ano realmente possa transformar o Inter em títulos. Primeiro, no Campeonato Estadual, no Campeonato Gaúcho, que é um campeonato muito importante para o Internacional, porque o rival tem a chance de ser octacampeão gaúcho seguido, que é uma marca que apenas o Internacional tem, e o Grêmio pode bater essa meta, e o Inter sabe disso, o Grêmio sabe disso, até por isso, né, tanto lá o rival fala que a escolha do técnico vai passar pela escolha do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Estadual da próxima temporada vai ser muito importante para ambos os clubes. E o Internacional, até por isso, sabe disso, que vai começar desde o primeiro instante focado para ganhar isso de Campeonato Gaúcho, que é o mais importante. E o bom de ter a manutenção por parte do Roger Machado é que a gente vai ter ajustes que serão feitos. Ou pelo menos a gente espera que sejam feitos, né? O Internacional que vai ter uma pré-temporada realmente para o Roger analisar as coisas que foram feitas nessas, os erros que obviamente foram feitos, porque durante 6 meses não tem como ter um time perfeito, e a partir disso melhorar na próxima temporada. Mas o sábado dessa temporada, pelo todo o contexto que foi de enchente, maior desastre natural no Rio Grande do Sul, esse estádio aqui onde eu tô atrás de mim, completamente debaixo d'água, aqui onde eu tô completamente sem luz, basicamente é bem complicada a situação do Internacional. Mas deixa nos comentários a tua opinião e tudo mais. Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. Grande abraço, valeu, falou e foi.